Feliz Ano Novo, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui para a primeira leitura orante deste ano de 2019. É o dia 6 de janeiro de 2019. É a festa ou a solenidade litúrgica da Epifania do Senhor. Primeiro vou ler o texto do Evangelho para esse domingo da Epifania do Senhor, Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 12. Depois da leitura, na hora da explicação, explicarei inclusive o sentido do termo Epifania. Vamos à palavra deste domingo, pois. Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, chegaram a Jerusalém magos do Oriente que perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele Jerusalém inteira. Ele reuniu todos os sumos sacerdotes e os escribas do povo e indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Responderam: em Belém da Judéia, pois assim foi escrito por meio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que será o pastor do meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e inquiriu deles o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Depois enviou-os a Belém, dizendo: ide informar-vos com exatidão acerca do menino, e quando o encontrardes, avisai-me para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, partiram. E a estrela que viram no Oriente ia à sua frente, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem a estrela, os magos alegraram-se com imensa alegria. Quando entraram em casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Caíram diante dele e o adoraram. Depois abriram seus tesouros e ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. E avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retiraram-se para a sua terra por um outro caminho. É este o Evangelho deste primeiro domingo do ano de 2019, festa, solenidade da Epifania do Senhor. Epifania, palavra pouco usual, empregada especialmente nos meios litúrgicos, raramente usada em outros contextos. O verbo phaino, em grego, epiphaino. O verbo grego phaino quer dizer manifestar. Epifania, de sobre, manifestar-se desde o alto, revelar-se, fazer-se, tornar-se conhecido. O domingo da Epifania é por quê? Exatamente porque
o Senhor se fez conhecido aos magos. E ao longo da tradição da igreja, desde os primeiros séculos da igreja, esta festa fez parte das grandes celebrações litúrgicas, desde os dias mais originários da igreja. Tentemos contextualizar para compreender a intenção do evangelista. Neste caso é Mateus. Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, não esqueçamos, Mateus não relata, como Lucas, o nascimento. Só agora a informação. Jesus nasceu em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. E chegaram a Jerusalém magos. Magos eram assim chamados. Magos não porque faziam magias. Magos eram considerados os sábios e intérpretes das situações, das realidades, até dos movimentos dos astros. No Oriente Antigo, quando surgia um novo astro, assim se pensava, um grande nome ou um grande homem, um grande protagonista da história havia nascido, se apresentava. Até se tentou buscar, pelo movimento dos astros, calcular seu movimento até retornar aos tempos de Jesus. Pelos cálculos da astronomia, o cometa Halley passou pelo o Oriente Médio, 12 anos antes do nascimento de Jesus. Mas não é desse tipo de astro que o evangelista quer se referir. Ele está interpretando a figura de Jesus, o Filho de Deus, o Emanuel, que ele já mencionou, usando a linguagem da época como uma grande luz, uma grande estrela. Era usual na época esse tipo de linguajar. Onde está o recém-nascido, o Rei dos Judeus? Vimos sua estrela, viemos adorá-lo. E Herodes ficou alarmado. Como um rei da Judéia interpretaria que estrangeiros cheguem à procura de um rei nascido? Herodes alarmou-se. Por quê? Não esperava nenhum Salvador. E se este Salvador tinha o título de rei, sentia-se ameaçado. Eis porque alarmou-se. Aliás, o verbo alarmar-se, assim traduzido na língua portuguesa, é a tradução de um verbo grego que significa, que era aplicado ao mar quando estava em grandíssima agitação, um mar revolto. Herodes ficou igual um mar revolto, com águas ameaçadoras e ondas perigosas. Parecia que aquele menino lhe seria a ameaça. Então consultou, Belém. Belém fica a 8 quilômetros de Jerusalém. Os magos vieram do Oriente, não diz a distância, mas uma grande distância. Herodes, a 8 quilômetros, não se interessou. Vão, vejam, informem-me. Olha o desinteresse de um. E com ele toda Jerusalém, o centro, onde havia o templo, no qual se adorava Yahvé, que prometera um Salvador. Lá naquele centro ninguém percebera nada e tampouco desejava encontrar o Salvador prometido. Parecia-lhes bastar, desde que o Salvador não trouxesse nenhum incômodo ou nenhuma necessidade de revisão. Pois bem, ide ver, avisai-me. E eles foram, os magos. E assim que partiram, a estrela do Oriente reapareceu.
eles a viram novamente, mas depois que partiram de Jerusalém, em Jerusalém a estrela não se fazia ver. Não porque queria se esconder, mas porque para perceber os sinais de que o Salvador está próximo, é preciso que nos despojemos, que nos despojemos de todas as falsas grandezas humanas. E Jerusalém tinha um templo esplendoroso. Era uma das 7 maravilhas do mundo à época. Área construída, para aquele tempo, mais ou menos 100.000 metros quadrados de construção. Para aquela época, era imenso. Lá, nenhuma luz brilhou. Havia muitos poderes humanos. O poder do templo, o poder de Herodes, o rei, e o poder de Pilatos, o governador romano. Lá onde o poder soa e ressoa como palavra primeira e última, parece que Deus, o Deus humilde. Belém era uma cidade vizinha a Jerusalém, mas desprezível em termos de grandezas ou projeções. Lá nasceu o Filho de Deus. Eles foram, encontraram, ofereceram seus presentes. A tradição diz que eram Baltazar, Melquior, o mais velho, e Gaspar. E ofereceram ouro, incenso, mirra. O ouro, símbolo da realeza. Jesus, rei. Depois, no final do Evangelho, vamos encontrar Jesus, rei dos judeus, lá na cruz. O seu trono é uma cruz. Ouro, incenso, o culto. Com ele, é um povo de sacerdotes. Com ele, o verdadeiro culto a Deus pode ser celebrado. Mirra. Mirra era um perfume que as mulheres usavam à época, muito usado e também muito apreciado. Era usado pelas esposas no casamento. O povo de Israel, é feminino e celebrava a aliança de Deus com seu povo. Israel era a esposa de Deus. Isto é, em termos de simbologia, na oferta da mirra, se quer reconhecer a nova aliança. Com o nascimento de Jesus, há uma nova aliança de Deus com seu povo. É este o sentido da manifestação da Epifania do Senhor que se revela num menino nascido numa cidadezinha. Ninguém percebeu nada, mas quem está à procura de Deus, estes o reconhecem. Passemos agora à segunda parte da nossa leitura orante da palavra. Se a primeira foi explicativa, esta é propriamente orante. Se é oração, é preciso que nos recolhamos. Não são palavras soltas, pronunciadas ao vento, mas é um encontro com uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. E é também a identificação que buscamos com aqueles protagonistas dos evangelhos que fizeram parte dos passos e dos diálogos com Jesus no seu tempo histórico ou no seu tempo de encarnação.
Para isso é preciso antes a composição da nossa interioridade. E eis que lhe peço, querido irmão, querida irmã, ponha-se numa posição que favoreça o recolhimento. Queira fechar os olhos para facilitar a concentração. E queiramos juntos, você e eu, nós somos muitos pelo Brasil afora, respirar lentamente para pacificar a nossa interioridade. Tente sentir o ar a penetrar nas suas vias aéreas, a inflar os pulmões. Para isso é preciso concentração. Tente sentir que o coração bate e os batimentos do seu coração a bombear pelas vias sanguíneas, artérias. Lá vai o sangue, leva vitalidade, linfa vital, oxigênio para as células. O sangue vem, retorna, recebe nova configuração. E assim vai. Quantos anos é esse o ritmo? Parece tão normal que nada faz pensar em algo extraordinário senão apenas vida biológica. Entretanto, Deus se tornou pessoa humana, igual a este coração que bate em mim, em você, e participou dos nossos passos. E então agora que Ele nos igualou, ou que Ele se igualou a nós melhor, vamos juntos pedir que o Espírito Santo, que moveu Mateus a escrever sobre os reis magos, o fato e a experiência de fé daqueles reis, daqueles visitadores de Jesus, visitantes, que mova a nós também a ir visitá-lo neste tempo em que celebramos a Epifania do Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Vinde, Espírito Santo, iluminar nossa inteligência, nossos afetos, nossa capacidade de acolher e de crer. Que possamos, Espírito de Deus, ir ao encontro do Senhor Jesus, como foram os magos. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos ao terceiro passo agora. Vamos imaginar aqueles reis orientais ao tempo de Jesus, como que em viagem, viajavam em caravanas, regiões desérticas, sol escaldante, viagens em camelos muito provavelmente. Eles estão à procura daquele cujos sinais perceberam e por quem ansiavam. Talvez nem sabem do que se trata, mas querem conhecer. Representam povos estrangeiros e seguem. Vamos imaginá-los chegar em Jerusalém, uma cidade antiga,
com um palácio, com um rei famoso por suas habilidades, mas também crueldade. Aqueles homens são recebidos segundo o modelo da época. O rei deve ter seu trono. Onde está o rei dos judeus? Vamos tentar imaginá-los a pronunciar esta frase a Herodes, que se assusta, que olha para os lados, que chama os assessores, gente que entra, gente que sai. E depois, uma saída diplomática, quem sabe? Vão, vejam. Informem-me, irei depois. E lá retomam o caminho, aproximam-se, usando as imagens que o Evangelho propõe, de uma pequena cidade. Belém está a 8 quilômetros, 9, pequena. Entram em uma casa, lá uma criancinha, nos braços de uma mulher. Grande sinal. Poderíamos até ironizar, ou quem está à procura do Senhor reconhece os seus traços. Quem não o busca, até mesmo diante de prodígios, não perceberá. Nada de surpreendente uma criança nos braços de sua jovem mãe. Mas quem está em busca reconhece que Deus se deixa ver lá onde as nossas imagens de poder cedem lugar a escolhas humildes. Segundo o texto, ofereceram-lhe ouro, incenso, mirra. Lá numa casa muito pobre, o ouro, o incenso, a mirra, símbolos da preciosidade que tinham a oferecer. Quem sabe até aquela família precisava muito. Mas eles se curvam diante de um pequeno. Vimos sua estrela. Víamos vê-lo. Grandes homens, símbolo dos povos estrangeiros, que também desejam a salvação e anseiam por experimentar o amor de Deus. Eles reconhecem, em Jerusalém, repleta do templo e de todos os textos e anúncios proféticos, ninguém perceberá nada. Ei-los até a afagar a criança. Não sabem dizer que é o Filho de Deus, mas eles sabem que Deus se deixa ver na pequenez daqueles que precisam do amor humano. Vamos imaginá-los retomando o caminho de volta, buscando uma outra estrada que não aquela que Herodes desejava. E agora vamos dar o nosso passo. Agora vamos nós entrar no lugar daqueles personagens e perguntar, deixar que o texto nos pergunte se somos mais parecidos com Herodes, que nada percebe, ninguém e a nada reconhece, ou se, por graça de Deus, temos algumas sensibilidades que nos ajudam a perceber nos fatos da vida aqueles traços, aqueles sinais, aquelas linguagens, aquelas percepções que nos ajudam a reconhecer a proximidade de um Deus carinhoso. Herodes nada percebeu e muito se alarmou. Herodes temeu deixar suas posses e seu poder. E talvez nós gostaríamos de um Deus adaptado aos nossos critérios. E nos alarmaríamos como Herodes.
Não somos cruéis como Ele, mas talvez apegados como Ele. Não perceberemos. E agora vamos dar um outro passo. Vamos imaginar o Senhor que nasceu. O Natal celebramos há poucos dias. E o que pedir? Que Ele nos conceda o dom de reconhecê-lo nos fatos da vida, de perceber que Ele está entre nós e de que seu Espírito nos faça aptos a deixar tudo aquilo que cega os nossos olhos e obscurece as nossas percepções e intuições. A nossa oração deveria ser: Senhor Jesus, ajuda-me a perceber Tua presença hoje, amanhã, nestes dias da Epifania. Faze-me capaz de acolher, discernir e reconhecer Tua graça, Tua força, Tua verdade, Tua salvação.